E quero agradecer já desde o início a essas pessoas maravilhosas que vocês estão vendo na tela, que são membros da Associação Rio Chagas e que foram nossos alunos no curso ao longo do tempo. Esse curso foi um desdobramento de um projeto de pesquisa clínica que nós fazemos no Instituto, que é o projeto Selênio, e dentro desse projeto nós criamos um curso para justamente criar essa oportunidade às pessoas de se encontrarem. Então, são várias experiências, e vocês vão ver pela quarta apresentação do dia, uma última experiência que também é oriunda dessa trajetória. O curso, montado em 5 anos seguidos, ele é dirigido a portadores da doença de Chagas, os seus familiares e os seus amigos. E o objetivo que ele tem é justamente propiciar encontros, né, propiciar alegria, propiciar o empoderamento dessas pessoas portadoras da doença de Chagas, para que fosse criada uma associação de portadores da doença de Chagas no Rio de Janeiro. Vocês viram a minha camiseta, que é exatamente esse logo, essa logomarca da Associação Rio Chagas, que foi criada ao longo do curso como uma das atividades do curso. Então, iniciou em 2015, nós tivemos várias edições, e a coisa mais interessante no curso é que, geralmente, o curso é o mesmo para turmas diferentes. E o curso é diferente para turmas iguais e um pouco ampliadas, porque a turma tem pessoas desde a primeira turma até hoje que estão conosco. O Marcelo Mendes, ele chegou a estudar esse curso como um trabalho de dissertação de mestrado dele, né? Ele estudou como é que o curso foi estruturado, quais foram as transformações que aconteceram e o que a gente pode perceber nas imagens do curso. Então, ele construiu um repertório, um dossiê de imagens muito importantes. Nós temos autorização de uso de imagens de todas essas pessoas, né, assinadas adequadamente, e no curso nós fizemos um total de mais de 100 horas de encontros, né, considerando aí só 4 anos do curso, que foi o período que o Marcelo estudou na dissertação dele de mestrado. Ao todo foram 62 inscritos, né, e a frequência foi muito grande, 53 desses 62 tiveram mais de 70% de frequência. O curso reunia as pessoas uma vez por mês, lá no nosso instituto, elas se deslocavam até o instituto, algumas vezes com algumas atividades externas, e a gente trabalhava basicamente oficinas de ciência e arte. Então, a gente tem ali 4 oficinas de música, 3 oficinas de modelagem, 7 oficinas de artes visuais, uma oficina de vídeos, né, de olhar vídeos e discutir os vídeos, debates, 8 rodas de conversa, que foi a coisa que a gente mais fez, sentar e conversar, 3 visitas a outros locais, incluindo o Museu do Inconsciente, que é um museu que tem numa instituição psiquiátrica do Rio de Janeiro, uma oficina de jogos e brincadeiras, e, o mais importante, talvez, outros encontros, tipo as assembleias e a Assembleia de Fundação da Rio Chagas, que aconteceu como uma atividade do curso. Nesse período, essas pessoas que eu mostrei, né, 62 pessoas, todos eram migrantes de outros estados, que são estados endêmicos para a doença de Chagas, tinha Bahia, tinha Minas, tinha vários estados do Nordeste, tinha Goiás, né, 80% mulheres, com idade acima de 50 anos, de modo geral, com profissões do lar ou aposentados, algumas eram cuidadoras, e alguns casos de servidores públicos, né. A maioria era proprietário das suas residências atuais, seja na Zona Norte, na Zona Oeste ou na Baixada Fluminense. A gente não tinha ninguém que morasse na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? E o acesso às informações sobre doença de Chagas que eles tiveram na vida, apesar de serem portadores, foram pelo curso. Ou seja, eles relatavam uma passagem grande pelo sistema de cuidados do Sistema Único de Saúde, mas sem grandes informações e sem grande conhecimento sobre a própria doença que eles portavam, né? Outro acesso à informação era dada pela equipe de saúde do INE, que faz atendimento integral e atenção integral, onde a maioria deles é acompanhado. E alguns também relataram telejornais como fontes de informação. A escolaridade, de modo geral, era baixa, com um nível fundamental incompleto, portanto, dar cursos e trabalhar conteúdos bem complexos sobre doença de Chagas com esse grupo foi um desafio. A equipe envolvida no curso foi bastante grande. Aqui eu trago 3 pessoas, o Marcelo Mendes, que está aí nessa foto acompanhando uma das nossas participantes, o Marcos Azevedo, a Luciana Garzoni, né, eu mesma,
foram 13 profissionais de saúde da Fiocruz que participaram dessa experiência importante, né? Então, dentre esses profissionais, a gente tinha médicas, teve biólogas, arte-educadores, administradores, que resolveram participar do processo. Essa é uma nuvem de palavras com as falas de avaliação da primeira oficina que a gente fez lá em 2015. E vocês podem ver, né? Gostei foi o destaque, né? Também doenças, pessoas, sentimentos, problemas, e, assim, o nome do Marcelo, que apareceu na própria nuvem, quando a gente perguntou destaque, a coisa mais importante desse encontro, e essa primeira experiência e essa nuvem de palavras nos levou a seguir o projeto em frente, né? Então, ao longo do tempo, nós tivemos vários encontros, esse é um dos encontros, inclusive com representantes de Médicos Sem Fronteiras, de DNDi, participando conosco, e vocês podem ver a alegria, né, das pessoas. Eles estão na nossa sala de aula, onde normalmente a gente dá aula para pós-graduação ou para os nossos cursos de especialização, mas os pacientes e os portadores de doença de Chagas se deslocarem da posição de pacientes dentro de uma clínica e entrar na posição de estudantes, compartilhando conhecimentos, construindo conhecimentos, para eles foi uma experiência muito, muito diferente, e para nós também, né? Um grande evento do curso foi no dia 8 de abril de 2016, quando foi criada a associação, essa imagem é da Assembleia de Fundação da Associação Rio Chagas, coisa bastante difícil, mas que foi ajudada pelo conhecimento da Associação de Campinas, que nos forneceu estatuto, procedimento, o que fazer, a questão da contabilidade, a questão da diretoria, tudo isso que era necessário para criar uma associação. E não só eles criaram, como eles abriram também uma página no Facebook, né, e o coletivo de WhatsApp, que é o coletivo Rio Chagas, que até hoje a gente tem funcionando. Vocês vejam que foi aqui criado em 21 de agosto de 2015, e é um coletivo que funciona até hoje, né. Essa é uma imagem justamente dos portadores da doença de Chagas, os membros da associação, e aqui a gente só tem um pesquisador, que é o Eric, nosso atual estudante de doutorado no Instituto Oswaldo Cruz, fazendo uma atividade na Feira de São Cristóvão, que é uma feira que reúne muitos frequentadores nascidos no Nordeste do Brasil, nos diferentes estados do Nordeste do Brasil, onde a doença de Chagas é endêmica, né? E é muito prevalente a doença de Chagas crônica, especificamente. Então, eles imaginaram que talvez ali eles pudessem conversar e falar sobre a doença de Chagas e abrir a visibilidade maior sobre a doença junto a pessoas que possivelmente também tinham ou tinham parentes que tinham a doença, né? Esse é o projeto político-pedagógico do curso, especialmente dos 2 últimos anos, que foi elaborado com base na metodologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do Acre, o IFAC, né? E um projeto político-pedagógico, ele precisa atender a pelo menos 21 itens específicos para poder ser bem credenciado, né? Primeiro, a instituição proponente, que no caso era o Instituto Oswaldo Cruz, depois, um responsável geral do projeto e a equipe de elaboração daquela proposta, o nome do curso, o eixo temático que o curso traz, no caso, doença de Chagas, doenças negligenciadas, promoção da saúde, né? A carga horária, o tempo de duração, a modalidade, no caso, foi presencial, a gente agora está estudando outras possibilidades remotas, né? O turno de oferta, geralmente, era sempre de manhã, porque eles preferiam fazer as atividades de manhã por causa do deslocamento para a Fiocruz, o número de vagas, que vocês viram naquela tabela que eu mostrei, o público-alvo, ou seja, para quem a gente dirige aquela proposta, os requisitos de acesso, que no caso eram escolaridade qualquer uma, né? A gente não exigia uma escolaridade mínima, porque a gente queria incluir todo mundo, a apresentação da proposta, qual era a proposta do curso, a justificativa por que ela existia, um objetivo geral, como eu mostrei para vocês, os objetivos específicos, os perfis dos participantes na conclusão, onde que a gente espera que aquele participante vá chegar depois de fazer o curso, a descrição dos certificados que a gente expediu a cada edição do curso, as instalações, os equipamentos, os recursos que a gente utilizou, os recursos humanos envolvidos a nível de docentes e de técnicos, a organização curricular, os vários módulos, o que entrou, um orçamento e as referências. E isso tudo que começou apenas com uma experiência de uma oficina,
terminou organizado dessa maneira, com um projeto político-pedagógico do curso Falamos de Chagas com Ciência e Arte. Esse curso, ele adota essa visão caleidoscópica da complexidade da doença de Chagas, né? A gente articula tanto a dimensão biomédica, quanto a dimensão epidemiológica, quanto a dimensão sociocultural e a dimensão político-econômica, todas elas dimensões muito importantes para a doença de Chagas. Então, ao trabalhar cada uma dessas dimensões em diferentes atividades de ciência e arte, a gente começou a construir uma visão mais integral sobre a problemática da doença de Chagas. Essa é uma imagem de duas pessoas que são portadoras da doença de Chagas em atividades de campo no Expresso Chagas, em Minas Gerais, que o Roberto vai falar mais no final da atividade. E esse é um desdobramento, estou dando um spoiler, um pouquinho da fala do Roberto, que também foi a demanda que os pacientes nos fizeram, que os participantes do curso nos fizeram, em 2019, de levar alguma coisa para a sua área endêmica, para o local onde eles haviam nascido e onde estavam suas famílias e seus amigos, né? Finalmente, eu quero falar um pouquinho dos desdobramentos desse curso, que começaram a acontecer justamente no ano de 2020, com a pandemia, né? A pandemia, todos nós ficamos em casa, e uma das coisas que o Marcelo e outros colegas montaram, basicamente, a Rosane, a Tiana, a Cristiane, a Jaqueline e o Augusto, foi essa proposta do Café com Afeto, ou seja, o coletivo Rio Chagas convida determinadas pessoas para tomar um café num determinado horário e conversar. Conversar primeiro em WhatsApp, depois passaram a conversar num sistema do Google Meet, que foi o que a gente implementou posteriormente. Com isso, eu acho que eu apresentei brevemente o que foi o curso, e a conclusão que eu tenho a relatar para vocês é que o curso transformou os participantes, mas o curso transformou os docentes, transformou a equipe docente que começou com esse processo e que terminou outra equipe, uma equipe mais sensível, uma equipe mais humana, uma equipe mais aberta ao entendimento dos problemas do país, né? O curso transformou os participantes, transformou a equipe e transformou a instituição, que começou a ver possibilidades de ensino com ciência e arte em larga escala, tanto no sistema remoto quanto no sistema presencial, e começou a pensar em acrescentar atividades de educação, ciência e arte nas expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz. Então, a gente imagina que os próximos anos serão de muita integração entre a educação, entre as abordagens de ciência, arte e cidadania, nas diferentes expedições científicas que o Instituto Oswaldo Cruz faz. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, agradecer toda a equipe que trabalhou conosco, e está à disposição para as perguntas no chat depois, tá? Muito obrigada.